Queridos irmãos e irmãs, abra sua Bíblia comigo em Levítico, no capítulo de número 24, verso de 1 a 4. Eu quero ler dois textos com vocês. Hoje é domingo de Pentecostes e eu quero falar um pouquinho sobre a necessidade. Esse é o tema da minha palavra hoje. Eu confesso a você que tinha preparado uma outra mensagem. Estou muito gripado, está meio difícil para ficar falando, mas eu tinha preparado outra mensagem. Aí eu tive que preparar uma outra mensagem porque é um dia muito importante. O dia de hoje é um dia notável para os cristãos no mundo inteiro. O dia de Pentecoste. O meu desejo nessa noite é que eu nem pregasse. É que quando eu começasse a pregar, fogo caísse aqui nesse santuário, enchesse você com o Espírito Santo, te batizasse com o Espírito Santo, com dom de línguas, revelação, que essa igreja possa ter a sua história transformada a partir da presença do Espírito Santo. O maior sermão que poderia acontecer nessa noite é a sua vida ser cheia do Espírito aqui hoje. Mas eu quero falar sobre manter o fogo aceso. Manter o fogo aceso. Esse é o tema da minha palavra. Aqui em Levítico 24, de 1 a 4, a palavra de Deus diz assim: Disse o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho, Arão a conservará em ordem, desde a tarde até pela manhã, de contínuo perante o Senhor. Estatuto perpétuo será este pelas suas gerações. Sobre o candeeiro de ouro puro conservará em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. Amém e graças a Deus. Feche seus olhos, nós vamos orar. Pai querido, nós queremos, ó Deus, mais uma vez te agradecer nessa noite pelo teu cuidado tão maravilhoso conosco. E hoje nós estamos aqui para cultuar ao Senhor, para dedicar a nossa adoração, nosso louvor, mas também para celebrar, ó Deus, essa intervenção tão maravilhosa, tão extraordinária que o Senhor realizou nas nossas vidas, que foi derramar o Espírito Santo sobre a tua igreja e sobre nós. Ó Espírito Santo, nós te pedimos em nome de Jesus, que tu possas fazer isso de novo hoje aqui, que o Senhor possa se derramar mais uma vez dos céus sobre nós, nos enchendo com a tua presença, trazendo para o nosso coração quebrantamento, experiências novas com Jesus Cristo, para que o nome de Jesus seja exaltado na nossa vida, no nosso testemunho, na nossa família. Espírito Santo, que nesta noite o Senhor possa trazer ao nosso coração uma palavra que desperte, uma palavra que nos acorde, uma palavra que nos transforme para a glória de Jesus. Nós oramos nesta hora, entregando ao Senhor, confiando ao Senhor mais uma vez a ministração dessa palavra. Fazemos isso com fé, no nome de Jesus. Amém. Manter o fogo aceso, irmãos. Você sabe que construir as coisas é muito difícil, mas destruir aquilo que foi levantado é uma facilidade muito grande. O texto bíblico que nós lemos aqui de Levítico nos diz que o Senhor traz uma ordem para Moisés e para o seu povo. Nos tempos bíblicos, por exemplo, o templo ou a tenda da congregação tinha uma grande importância para o povo de Deus por algumas razões. Porque ali no templo, ou na tenda, ou no tabernáculo, na tenda da aliança, ali era onde Deus se manifestava a todo Israel,
E quando você, por exemplo, abre a história bíblica e vê Salomão inaugurando o templo em Jerusalém, depois de grandes expectativas, de anos de construção, quando Salomão ora, consagra aquele templo ao Senhor, a Bíblia diz que naquele momento da consagração, Deus envia fogo do céu, a sua glória enche aquela casa, a presença de Deus se manifesta naquele santuário na forma de uma nuvem muito intensa. O templo representava também para o povo judeu, para o povo de Israel, a unidade que eles tinham em torno de um só Deus. Eles serviam a um só Deus, não havia imagens, não havia nenhuma escultura. O Deus a quem eles serviam era o Deus invisível que governa os céus e a terra. E para ser considerado naquele tempo um bom crente, um bom judeu, um bom religioso, era necessário que todo judeu subisse pelo menos uma vez por ano para poder celebrar o culto, oferecer sacrifício no templo de Jerusalém, no templo de Israel. Se o judeu não conseguisse subir uma vez por ano a Jerusalém para sacrificar, adorar a Deus no santuário, ele não era um bom cristão, ele não era um bom judeu, um bom religioso. Entre muitas observações que Deus dá para o seu povo em relação à tenda da congregação, está esse texto que nós lemos. E aqui havia uma competência que era unicamente do sacerdote. E o que Deus diz a Moisés e Arão? Deus diz que quando chegasse a tarde, Arão deveria entrar na tenda, no tabernáculo, depois posteriormente com Salomão inaugurando no templo, o sacerdote entraria à tarde, e nas hastes do candelabro, que eram 7 hastes, na ponta dele encheria de óleo, havia um pavio e acendia o fogo. Não poderia aquele fogo ser apagado, nem de dia e nem de noite. Aquele fogo tinha que arder continuamente. O sacerdote tinha que providenciar azeite para o candelabro e mantê-lo aceso, para que houvesse luz, para que houvesse claridade na tenda da congregação. Isso era um estatuto perpétuo, isso deveria ser feito para todos os dias, isso não podia faltar um dia sequer na história do povo de Israel. A ordem era para que as lâmpadas estivessem acesas continuamente naquele candelabro. Este candelabro, ele era feito de ouro puro, pesava de 30 a 60 quilos, e ele estava ali dentro do santuário. O azeite que era posto sobre esse candelabro representava o Espírito Santo. O candelabro de ouro puro era uma figura tipológica de Cristo. Cristo é a luz do mundo. Essa era a ordem. O que nós temos aqui é uma tipologia bíblica. O candelabro de ouro puro representa Jesus, o óleo representa o Espírito Santo, e sem óleo não há luz, sem o Espírito Santo não há claridade, sem o Espírito Santo na sua vida ou na minha vida não há poder de Deus, não há transformação, não há vida, não há manifestação do céu. Era através da energia do azeite que as lâmpadas poderiam irradiar a luz naquele ambiente. Isso aponta para o que deve acontecer na sua vida, na minha vida, na nossa vida como crentes em Jesus. Nós precisamos do poder do Espírito Santo, dessa unção, desse azeite, desse óleo sobre a nossa vida, para que nós possamos refletir a luz de Cristo aonde nós estamos, para que nós possamos refletir a presença de Jesus aonde nós trabalhamos, aonde nós estudamos, aonde nós fazemos a faculdade, aonde nós vivemos com a nossa família. Nós precisamos desta unção e desse azeite do Espírito sobre a nossa vida, para que nós possamos impactar o ambiente aonde nós estamos. A ordem de Jesus é que precisamos brilhar continuamente
sem interrupções. Não pode haver férias na nossa vida de compromisso com o Senhor Jesus. A ordem do Senhor era que houvesse fogo aceso sobre o candelabro e em nenhuma situação ele poderia se apagar. E aí, quando você chega no Novo Testamento, você encontra o apóstolo Paulo escrevendo em 1 Tessalonicenses 5:19. E ele diz assim: não apagueis o Espírito. Ele está escrevendo para homens e mulheres que eram crentes. Eu me lembro que quando li com mais cuidado esse texto, eu fui no original, no grego, eu fui no original. É chato você ir lá no original, pegar aquilo e traduzir, fazer a tal da exegese, mas eu fiz questão de ir lá. E no original o texto pode ser traduzido do grego, ele pode ser traduzido: não apagueis o fogo do Espírito. Não é apenas o Espírito, é o fogo do Espírito. Porque tem muita gente apagando o fogo do Espírito no seu coração. Tem muita gente apagando hoje o Espírito Santo na sua vida. Tem muita gente apagando a presença do Espírito na sua história. Apaga como, pastor? Você apaga quando você peca. Você apaga quando você não tem santidade. Você apaga quando você dá descrédito à oração. Você apaga o Espírito na sua vida quando a palavra de Cristo, ela já não é mais a prioridade. Você não tem prazer de estar com a palavra de Deus lendo nas suas mãos, nem estudando na escola bíblica dominical. Muitas pessoas estão apagando o Espírito nas suas vidas, porque elas não têm mais amor à oração, à Bíblia, e sequer a vida de santidade eles se importam com elas. O apóstolo Paulo diz: não apagueis o Espírito, ou seja, no original, não apagueis o fogo do Espírito. Mas o que acontece quando o fogo do Espírito se apaga na sua vida? O que acontece quando o fogo do Espírito ele se apaga na igreja? Quando você não cuida mais dessa sua experiência com Cristo na sua vida, algumas coisas acontecem quando o fogo do Espírito apaga na sua vida. Em primeiro lugar, apagar o Espírito de Deus traz morte à igreja e ao mundo. Preste atenção. Quando um homem e uma mulher apaga o Espírito Santo, e como é que você apaga? Você apaga não vivendo em santidade, você apaga não orando, não lendo a sua Bíblia. Quando você apaga o Espírito na sua vida, isso traz morte à igreja e ao mundo. Quando a igreja ou qualquer pessoa, ela resiste ao Espírito Santo, ela se torna uma pessoa insensível e se torna uma pessoa capaz de destruir tanto quanto o maligno destrói os outros. Porque alguém que apaga a presença do Espírito Santo, essa pessoa perde a visão do amor, essa pessoa perde a visão da unidade. Nós hoje gastamos horas a fio discutindo um monte de bobagens, enquanto o diabo está na sociedade matando e destruindo as pessoas. Jesus, quando ele está pregando lá em João, no capítulo 13, no verso 34 e 35, Jesus diz o seguinte: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Quando nós apagamos o Espírito na nossa vida, quando nós resistimos ao Espírito Santo na nossa vida e no nosso coração, na nossa igreja, isso traz morte para a igreja e traz morte para o mundo, porque as pessoas perdem o amor. O apóstolo Paulo já dizia que nos últimos tempos a ciência cresceria e o amor se esfriaria. Repara só, queridos, o que aconteceu e vem acontecendo há muitos anos no meio da igreja. O amor de vocês está se acabando. Só você dar uma olhadinha. Vamos usar aquela brincadeira? É só você dar uma olhadinha para o seu pé. Quantos de nós aqui éramos mais animados
entusiasmados com Jesus, com Cristo, com a igreja, com os ministérios que o Senhor nos confiou para que pudéssemos frutificar para a sua glória. E hoje muitos de nós somos apenas assistentes de culto. O fogo está se apagando no seu coração. Quantos de nós nos contentamos apenas hoje em assistir cultos no domingo à noite? Não fazemos mais nada para a glória de Cristo, não frutificamos, não temos paixão pelas almas, não estamos preocupados em buscar as pessoas que estão aí desorientadas, depressivas, angustiadas, perdidas, desorientadas. Isso não nos toca mais, perdemos o amor, porque estamos apagando o Espírito na nossa vida. Quando o Espírito é apagado no meu coração, no seu coração, nós nos tornamos pessoas frias, geladas, insensíveis. O pastor pode pregar, suar a camisa, o irmão pode falar comigo, acorda, pelo amor de Deus, mas você não muda. Você continua aquele ritmozinho bem tímido de vida cristã. Quando nós apagamos o Espírito na nossa vida, a igreja morre, o mundo morre, as pessoas morrem, as pessoas perdem a direção daquilo que é certo e daquilo que é errado. Tudo vai para o precipício. Olhe só a crise nacional que nós temos vivido no Brasil. O que é isso? Crise de integridade, crise política, crise de tudo quanto é ordem. Nós agora vamos para o final do ano, temos que escolher quem vai nos dirigir, quem vai nos governar. Me perdoem quem estiver assistindo, um bando de ladrões, todos eles, todos, sem exceção. Mas por que o nosso país está assim? Porque a paixão, o amor, o fogo do Espírito se apagou no coração da igreja. Nós não gastamos mais tempo orando pelo Brasil, nós não gastamos mais tempo de joelho diante de Jesus. Nós acreditamos que aquele ladrão de 9 dedos vai ser a solução. Nós acreditamos que aquele que faz rachadinha, atual presidente, ele vai ser a solução. Não será. A solução é Jesus, a solução é essa igreja se quebrar, a solução é o Espírito Santo encher meu coração de amor, de paixão e de oração pelo meu país, para que Deus possa mudar a nossa história. Nós estamos morrendo, o nosso país está morrendo, o povo está morrendo, porque nos falta paixão, amor e fogo do Espírito. E a gente dentro da igreja às vezes fica se batendo por causa de partido e de candidato. Todos eles precisam mudar de vida. Quando o fogo se apaga, a morte chega. Quando o fogo se apaga, a escuridão toma conta. Hoje em nosso país a gente vê também a idolatria sendo oficializada. Há muitos anos, ela já é, infelizmente, oficializada através de decretos que não incomodam mais vocês. Repare, decretos que determinam que tal santo, ou imagem, ou ídolo é um padroeiro das nossas cidades, estados e do próprio país, e a gente não se incomoda mais com isso. A gente se acomoda com esse troço. Hoje nós olhamos para o nosso país e percebemos que nós estamos caminhando para um tempo de trevas, porque o fogo do Espírito se apagou no coração da igreja. Porque quando nós oramos, irmãos, as coisas mudam. Quando nós oramos, quando nós temos o fogo do Espírito no nosso coração, as coisas são transformadas. A oração da igreja, ela pode mover a mão de Deus para mudar a nossa história. A oração da igreja pode mover a história do nosso país, mas para isso nós temos que ter fogo de Deus no coração. Quando nós perdemos o fogo do Espírito, a morte toma conta da sua vida.
a escuridão toma conta do ambiente em que você está. A gente não ora, a gente não lê a Bíblia, a gente não tem mais interesse de vir para a escola dominical para conhecer a palavra de Cristo. A gente não se preocupa mais em criar um desenvolvimento, um relacionamento no corpo de Cristo. Você acha que a vida, ela vai te acompanhar? Ela não vai. A vida, ela corre no corpo. O sangue é a vida do corpo. A vida está no corpo de Cristo. Sozinho, lá na sua casa, não vai mudar nada. Hoje, a ordem de Deus para você e para mim é que nós temos que colocar fogo nesse candelabro, que é o seu coração, que é o altar aonde Deus é adorado, que é o lugar aonde Deus quer se manifestar com glória e poder. Deus não está mais aqui interessado em candelabros de ouro, e Deus está interessado em atear fogo ao seu coração, paixão na sua alma, vibração no seu ser. Quando nós apagamos o fogo do Espírito, a morte e a escuridão é estabelecida. Em segundo lugar, a segunda coisa que acontece é que apagar o Espírito de Deus leva à perda da glória do Senhor. Isso não é pouca coisa. Você precisa entender isso. O candelabro de ouro representava a pessoa de Jesus Cristo. E Jesus, ele só pode ser visto, preste atenção nisso, Jesus só pode ser visto pelo mundo se houver luz para iluminá-lo. Em Mateus 5, no verso 14 e 16, Jesus diz assim: vós sois a luz do mundo, assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. No mundo, as pessoas hoje têm andado sem direção, não conseguindo ver o amor de Jesus, por uma razão simples: porque poucos são aqueles que têm sido de fato a luz do mundo. Poucas pessoas de fato têm sido a luz do mundo. Apagar o Espírito leva a pessoa a perder a glória de Deus. Para que a glória do Senhor brilhe, é preciso que haja óleo nesse candelabro, que é o seu coração, a sua vida. É preciso buscar ser cheio do Espírito Santo. Você precisa disso. Se sua vida não estiver cheia do Espírito Santo, com certeza ela estará cheia de outras coisas, cheias de muita ocupação, cheias de muito serviço, cheia de muita diversão, cheia de muita série de televisão. Mas para que a glória de Deus se manifeste e haja salvação na sociedade e haja transformação na sua família, você precisa ter o seu coração cheio do Espírito. O óleo do Espírito precisa estar na sua vida. Se a sua vida não estiver cheia do Espírito Santo, as pessoas não se converterão, o mundo não se arrependerá dos seus pecados, eles não verão a luz que lhes aponte a direção. Se não houver óleo sobre a sua vida, se não houver uma vida cheia do Espírito no seu coração, não haverá luz que mostre a este mundo a glória de Deus. Como é que Deus vai manifestar a sua presença nessa sociedade? Deus escolheu você, querido, para que você seja a luz do mundo, para que aquele óleo do Espírito esteja na sua vida, e aí esse óleo vai gerar luz, fogo, bênção, glória de Deus será manifestada através da sua vida. Quando nós apagamos o Espírito, perdemos a glória de Deus. Perdemos a glória de Deus. Eu fui criado e nascido numa igreja conservadora e tradicional.
a Igreja Metodista Central de Muriaé. Ali vivi 18 anos. Escute a minha experiência. Era uma igreja, há 40 anos atrás, era uma igreja que eu considerava espetacular, apesar de suas limitações. Chegávamos na terça-feira na igreja para orar. Nós tínhamos 250 pessoas na igreja, mas na terça-feira tínhamos 30 orando. Chegava na quinta-feira, tínhamos estudo bíblico. Escute isso. E nós tínhamos metade da igreja no estudo bíblico. Essa era a minha vida, depois que eu me converti. Mas aos 18 anos eu fui embora para Juiz de Fora. Fui estudar. E eu escolhi uma igreja para frequentar, a Igreja Metodista de São Mateus. Peguei a minha Bíblia, como todo crente. Eu tinha 18 anos. E fui para o culto de oração na terça-feira. Pensei comigo, vou encontrar naquela igreja umas 30 pessoas para orar. Normal. Na minha igreja tinha 30, vou encontrar 30. Quando eu chego na igreja na terça-feira para orar, eu encontrei 250 pessoas para orar. Eu falei, como é que é? 250 pessoas para orar? Eu saí na porta, olhei, Igreja Metodista. Voltei, estou no lugar certo. Aí, escute isso. Vamos orar. Fizeram uma abertura de 20 minutos, cantaram 2 músicas. Um casal deu uma palavra rápida e eles tinham um modo diferente de orar. Depois daquela abertura, os jovens e adolescentes, todos eles, iam para uma sala orar. E eu era jovem, imediatamente me encaminhei para lá. Os adultos para uma outra sala. A minha experiência com o Espírito. Quando eu cheguei na sala, havia 60 jovens assentados em círculo. E começamos a orar. Nada demais. Mas o meu coração derreteu. Porque quando um rapaz começou a orar, ele se quebrou tanto na oração. Tanto na oração, assentado, não tinha barulho. Outro orou e se quebrou. E aí alguém cantou, puxou com o violão uma música e cantou. E eu falei, Deus, tem alguma coisa aqui que eu não conheço. Um terceiro rapaz foi orar espontaneamente. De repente, irmãos, minha vida mudou. Naquele momento, até hoje eu me emociono. Quando aquele rapaz orava, eu estava de olhos fechados. E eu vi o Espírito Santo passar por mim. Que experiência! Ele passou e eu senti ele passar. As minhas dores foram embora, as minhas preocupações foram embora. Eu abri meus olhos, não vi ninguém, eu só vi um negócio que eu não sabia descrever. E eu falei, Deus, esse povo tem algo que eu não tenho e eu preciso. E aí eu fui descobrir que aquela igreja era medíocre, pequenininha, na beirada de um ribeirão, ali em Juiz de Fora. Mas aconteceu um avivamento, o povo foi batizado com o Espírito Santo e ela se tornou um monstro de igreja, um povo cheio do Espírito, um povo feliz que servia Jesus. Eu falei, Deus, eu preciso de ser cheio dessa experiência do Espírito. Só que eu estava sozinho, como é que eu fazia esse negócio? Você acha que eu fiquei chamando irmão? Eu subia para os montes, lá no alto do Granbury, viu? Ô Celeste, eu ia lá para aquelas salinas do Granbury, sozinho, 5 horas da manhã, eu e Deus, e eu chegava lá no alto do monte, Deus, muda a minha vida. Jesus, aquele povo da igreja tem um negócio que eu não tenho, eles têm uma experiência com o Senhor que eu não conheço, enche a minha vida, me batiza com o Espírito Santo. Eu chorava, eu gritava, eu pulava, eu estava no monte sozinho, ninguém para me criticar, e nada acontecia. Eu falei, não é possível, Deus, eu preciso de fogo na minha alma, fogo no meu coração. E aí um dia eu levantei 5 horas da manhã para orar no meu quarto. E quando eu estava orando 5 horas da manhã no meu quarto, o Espírito Santo chegou e falou assim para mim, hoje eu te dou a vitória que você quer.
E naquele momento, irmãos, desceu óleo do céu, óleo, muito óleo, e caía sobre a minha cabeça um óleo gelado, e eu passava a mão, e eu abria os olhos e tentava pegar aquele negócio, e aquilo descia sobre os meus ombros, e o Espírito Santo me disse assim: hoje eu te dou a sua vitória. Uma experiência fantástica, meu coração e minha alma vibrava, e nunca mais eu fui a mesma pessoa, no sentido de ser muito reticentes na igreja. Eu não queria saber se a igreja estava bem ou mal. Eu estava bem, eu estava cheio de Deus, eu ia para os montes, eu ia para o trabalho sozinho, e se tivesse alguém para trabalhar, glória a Deus, se não tivesse, eu também não queria saber. Eu estava ali, eu ia fazer a diferença. Quando nós somos cheios do Espírito, querido, o fogo é ateado na nossa alma, e nós não aceitamos mais o comodismo, a indiferença, a frieza, porque nós precisamos de atear fogo no candelabro. O candelabro hoje é o seu coração, onde Deus quer manifestar a glória dele. É onde Deus quer usar você, para que os seus amigos, conhecidos olhem para você e digam assim: rapaz, mas você está com um brilho no rosto. O que é isso? Não é oleosidade não, é a glória de Deus mesmo, é a presença do Espírito. Quando nós apagamos o fogo do Espírito, querido, na nossa vida, no nosso coração, isso nos leva a perder a glória do Senhor. Por isso que muitas pessoas na igreja são religiosas hoje. Elas perderam a glória. Elas perderam a glória, contentamento, a vibração. Sabe o que é vibrar, irmão? É bom vibrar. E vibrar para Cristo é melhor ainda. E por último, em terceiro lugar, apagar o Espírito de Deus na nossa vida. É duro isso. Traz morte para os nossos filhos. Escute isso. Apagar o Espírito de Deus na nossa vida traz morte para os nossos filhos. Pastor, onde isso está? Eu vou te lembrar. Você conhece a história do sacerdote Eli? Julgou Israel por 40 anos como juiz e sacerdote. Os dois filhos do profeta Eli, Ofni e Finéias, também eram oficiais na casa do Senhor, serviam como sacerdotes. Só que esses rapazes eram levianos, impuros, desonravam o ministério que o Senhor havia confiado a eles, sendo adúlteros e prostitutos na casa do Senhor. As pessoas que vinham para se aconselhar com Ofni e Finéias, muitas dessas pessoas eram mulheres, e eles se deitavam com elas. Está lá na Bíblia essa história. Eles eram pastores prostitutos. Eli, seu pai mais experiente, nunca os confrontou com esse pecado. Chegou um momento em que Deus levantou uma criança chamada Samuel, que se tornou posteriormente juiz de Israel, um dos maiores da história cristã, ou da história bíblica, melhor judaica dizendo. E Deus então disse que iria eliminar Ofni e Finéias por causa do pecado deles, porque eles não cuidavam daquilo que deveriam cuidar. E então, um dia, quando Eli tinha 91 anos de idade, o povo de Israel foi para a guerra. Na guerra, a arca foi tomada, Ofni e Finéias morreu. E quando Eli recebe a notícia de que seus filhos haviam morrido na guerra, e a arca da aliança tinha sido tomada pelos filisteus, Eli estava sentado numa cadeira, talvez balançando nas pernas dela, como a gente costuma fazer. Ele caiu, já era idoso, quebrou o pescoço
e morreu. Então escute. Ofni e Finéias permitiram que o fogo se apagasse na Arca da Aliança. E quando a lâmpada de Deus se apaga, os nossos filhos morrem. Por quê? Porque os nossos filhos não veem na igreja luz que os atrai. Hoje as igrejas, muitas delas, estão querendo atrair os jovens com programações bacanas, com futebol, com alguma atividade diferente, com jogos variados e outras coisas, mas isso não passa de programas vazios, isso não tem vida, não sustenta, não satisfaz. Tudo o que nós ouvimos falar hoje, na maioria das vezes, sobre os jovens, é sobre sexo, drogas, o desinteresse deles, a falta de dedicação dos rapazes e moças. O que mantém as pessoas, e você e eu precisamos entender isso, o que mantém as pessoas na igreja não é a sua ordem e nem a sua decência, não é a boa música que nós escutamos quando estamos nesse ambiente. O que atrai as pessoas à igreja é o Espírito Santo de Jesus, é quando nós estamos com a presença do Espírito no nosso coração, é quando a minha vida e a sua está cheia do Espírito Santo, é quando existe fogo ardendo no nosso coração, contentamento na nossa vida. E esse contentamento vem por causa do nosso relacionamento com Jesus, por causa do nosso tempo com Cristo. Esse contentamento, esse prazer, essa satisfação, ela visita o meu e o seu coração quando nós ateamos fogo diante de Deus no nosso coração, pela oração, pela leitura bíblica, pela comunhão comunitária. Quando nós nos relacionamos ali nesse ambiente, Deus derrama a sua unção. É por isso que o Salmo 133, quando o salmista o escreve, diz assim: ó, quão bom e quão suave é viverem unidos os irmãos. E aí ele traz uma revelação. Ele diz assim: é como óleo, é como óleo, é como o óleo que desce sobre a barba de Arão e escorre pelas suas golas. Deixa eu te dizer uma coisa: nós ateamos fogo no nosso coração através do nosso relacionamento comunitário, quando nós convivemos, quando nós estamos juntos, quando nós estamos na presença de Deus em oração comunitária, quando nós estamos aqui, Deus derrama óleo, Deus derrama unção, Deus ateia fogo no meu e no seu coração. A responsabilidade de manter aceso o candelabro no Antigo Testamento era do sacerdote. Ele tinha de providenciar o azeite, as condições para que sempre houvesse luz no tabernáculo. Mas e hoje? A minha pergunta, eu estou terminando. E hoje? A minha pergunta é: de quem é a responsabilidade? Será que a responsabilidade é só do pastor? É da pastora? Deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz de quem é a responsabilidade hoje. Lá em 1 Pedro 2,9, quando ele escreve a sua carta, ele diz assim: vós porém sois raça eleita, sacerdócio santo, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro está dizendo para mim e para você que todos nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo. Todos nós temos de buscar ser cheios da unção do Espírito Santo. É através dessa energia que o azeite trazendo para o candelabro, é ali que o fogo é ateado. Você e eu somos sacerdotes. A responsabilidade é sua, é minha, é nossa, de atear fogo nesse relacionamento com Deus. Você e eu precisamos dessa unção do Espírito para que o mundo creia. E eu termino perguntando para você: você está cuidando do fogo? Você está cuidando do fogo do Espírito na sua vida? Ou você já deixou esse negócio apagar e morrer há muito tempo? Gente, sinceramente, muitos de vocês eram melhores há 19 anos atrás, quando eu cheguei. Tinha mais vibração aí, tinha mais fogo de Deus aí, tinha mais contentamento.
Mas parece que os anos vão passando e a gente vai deixando o fogo se apagar. Não deixe o fogo do Espírito se apagar no seu coração. Não deixe, porque isso vai trazer morte. Mas se você botar mais fogo aí, através da oração, da leitura bíblica, da participação comunitária, sua casa vai brilhar, seus filhos serão salvos, seus netos conhecerão Cristo e viverão na presença do Senhor com satisfação. Vamos ficar de pé. Nós vamos orar, mas eu quero pedir a você que diga algo muito importante para quem está do seu lado. Você vai dizer para a pessoa da sua direita e da sua esquerda: não deixe o fogo apagar no seu coração. Diga: não deixe o fogo apagar no seu coração. Não deixe, não deixe. Peça ao Espírito Santo para te batizar nessa noite. Que você possa falar em línguas. Ou se você não falar em línguas, que o seu coração possa arder de paixão pelas almas. Peça ao Espírito Santo para fazer algo novo na sua vida. Fala com Ele. Fala com o Espírito Santo: pelo amor de Deus, Espírito Santo, eu não aguento mais essa enjoança que é a minha vida, essa mesmice, esse troço de ficar só reclamando e vendo defeito. Fala para o Espírito Santo mudar a sua vida nessa noite. Feche seus olhos. Fala com Ele. Fala com o Espírito Santo. Ele está aqui, querido, nessa noite. Espírito Santo, Pai, nós queremos nessa noite, no nome de Jesus, invocar a Tua presença mais uma vez. A razão de ser dessa igreja é o Senhor, Espírito Santo. Foi o Senhor que convenceu os nossos corações do pecado, da justiça e do juízo. Foi o Senhor que mudou a nossa vida para que o nome de Jesus seja glorificado na nossa casa, no nosso trabalho. Espírito Santo, visita essa igreja nessa noite mais uma vez. Espírito Santo, ateia fogo ao nosso coração, paixão por Cristo, amor pela Tua palavra, interesse pelos valores do céu. Espírito Santo, distribui nesta noite dons de línguas, revelações, palavra de sabedoria e de discernimento, para que o nome de Jesus seja glorificado e a Tua igreja, ela possa ser edificada para o dia de Cristo. Espírito Santo, nós celebramos hoje o dia de Pentecoste, mas mais do que uma data, nós precisamos do Senhor. Mais do que uma lembrança, nós precisamos de uma experiência. Mais do que um fato histórico, nós precisamos da Tua intervenção. Espírito Santo, desperta os que dormem nesta noite. Espírito Santo, acode aqueles que estão perecendo nesta noite. Espírito Santo, tira da indiferença e da frieza aqueles que já estão entregando os pontos na sua caminhada cristã. Espírito Santo, nós clamamos pela Tua presença, pelo Teu socorro, pela Tua intervenção. Espírito Santo, nós precisamos de Ti, como precisamos do ar que respiramos. Nós precisamos do Senhor para matar a nossa sede, porque nada neste mundo nos dá contentamento como o Senhor nos dá. Espírito Santo, nós clamamos em nome de Jesus: derrama da Tua graça, derrama da Tua unção, move o nosso coração, tira a nossa frieza, bane do
do nosso meio, Pai, toda indiferença e toda ação paralisante do inferno. Espírito Santo, aviva este homem, aviva esta mulher, aviva este rapaz e esta moça. Espírito Santo, nós clamamos ao Senhor nessa noite, tem compaixão de nós, para que nós possamos ser homens e mulheres cheios da Tua presença, para que a glória de Jesus seja manifestada onde nós estamos. Espírito Santo, nós te clamamos em nome de Jesus, estende a Tua mão nesta noite e quebra as cadeias que tem nos paralisado, e quebra as cadeias que tem feito com que nós sejamos homens e mulheres indiferentes à Tua vontade. Espírito Santo, nós te clamamos em nome de Jesus, sopra neste lugar nesta noite, sopra no nosso coração, sopra na nossa casa, sopra na nossa experiência com Jesus, para que tudo seja renovado, mudado para a glória do nome de Cristo. Ebala shuri canta lá shuri anda lá, ebala bene canta lá shuri anda lá. Ó Deus, ouve a nossa oração nessa noite, ouve o nosso clamor nessa noite. Espírito Santo, ouve a nossa intercessão nessa noite. Nós não sabemos orar como convém, a Tua palavra diz que não sabemos orar como convém, mas o Senhor intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E eu creio, Senhor, que Tu podes gerar algo novo nessa noite. Eu creio, Senhor, que Tu podes fazer algo novo no coração do meu irmão, da minha irmã. Eu creio que nessa noite o Senhor pode despertar a nossa vida para um avivamento que glorifique o nome de Jesus. Espírito Santo, ouve o nosso clamor nessa noite. Nós oramos, Pai, oramos com fé, no nome de Jesus. No nome de Jesus é que oramos. Aleluia. Amém.